E aí, pessoal, bom dia. Cara, hoje eu queria trazer mais uma percepção para nós. E hoje eu fazendo até uma alusão já ao tema que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai falar sobre esses fonezinhos de ouvido aí na minha cabeça. E o tema de hoje é sobre música. E o quanto que isso faz parte das nossas vidas. E o quanto que isso interfere na nossa programação interna, muito mais do que a gente consegue imaginar. Então, sim, primeiro eu queria falar para vocês, né? Eu trabalho com música há muitos anos e desde que eu sou muito jovem, desde meus 15 anos de idade. Aliás, a minha conexão com a música ela já vem até anterior a essa idade, mas eu comecei a trabalhar com música aos meus 15 anos de idade, foi quando eu aprendi a ser DJ. Então eu compreendo muito bem o que a música é capaz de proporcionar na vida das pessoas, né? Nos estados das pessoas, nos estados mentais e emocionais. A gente aprende muito com essa questão, porque, bom, condução de uma pista de dança passa muito por essa percepção de que cada música traz um estado emocional e de lembrança e de conexão, enfim, muito grandes. Só que, o que eu preciso dizer para vocês, principalmente para quem não compreende muito bem essa questão de como a música interfere na tua programação interna. As músicas são carregadas, na verdade não é que são carregadas, as músicas são frequências, correto? Deixa eu ajeitar aqui. As músicas são frequências, como tudo na nossa vida é frequência, energia, é vibração. Então, por isso que muitas vezes a gente passa por lugares, se conecta com pessoas e etc. E você sente, muitas vezes, pesado, se sente sugado, drenado por lugares, por pessoas, mas também por músicas. E a música tem uma capacidade, a música tem uma potência energética muito grande. Então, primeiramente, as frequências com as quais as músicas são feitas, os timbres, as notas, carregam por si só uma frequência energética que afeta diretamente o teu sistema. O teu sistema que eu falo, o teu sistema aí pessoal. E tanto pro bem quanto pro mal, sacou? Então assim, só que a maior parte das músicas que a gente escuta hoje em dia são carregadas de uma frequência baixa, são carregadas de uma frequência negativa, saca? E isso tem um papel assim preponderante na tua programação interna. Então, se você escuta músicas que são carregadas de uma frequência muito baixa, muito negativa, o teu sistema todo vai estar impregnado com essa energia. As letras das músicas, que muitas vezes, né, são essas músicas aí que a gente chama de mainstream ou comerciais, elas são carregadas desse viés mais negativo. Então, só que acontece? Muitas vezes a gente não se dá conta disso. Muitas vezes a maior parte das pessoas sequer tem consciência disso e vai impregnando o seu sistema, porque muitas pessoas passam o dia inteiro ouvindo música, ou indo para o trabalho, ou indo para a faculdade, treinando na academia, sabe? Aí quando você bota um fone de ouvido, então, isso entra assim, tipo, como uma força muito grande. Você tá ali gravando essa programação no teu cérebro, sacou? Querendo ou não. E aí, como eu já expliquei para vocês, tudo aquilo que você alimenta o teu sistema, esse sistema interno aí seu, vai se tornando os seus pensamentos, vai se tornando os seus sentimentos, vai se tornando aquilo que você de alguma forma passa a acreditar,
vai se tornando aquilo que de fato você começa a perceber. E você, com essa percepção, você começa a moldar o teu campo. E você vai moldando o teu campo de acordo com tudo isso. Então, assim, é impossível você escutar músicas que falam sobre violência, sobre traição, sobre bebedeira, sobre criminalidade, sobre drogas, e a tua mente não ficar impregnada com esse tipo de informação, sacou? Então, você vai realmente passando a permear teus pensamentos e teus sentimentos com esse tipo de informação. E aí, obviamente, você vai agregando tudo aquilo com que você tem alimentado esse teu sistema aí interno, que passa pelas tuas leituras também, que passa pelo que você assiste na televisão, né, no computador, séries, filmes, etc. E tudo isso aí vai moldando o teu campo, mesmo que você não tenha a total consciência sobre isso, saca? Então, minha reflexão hoje, ou o meu convite à reflexão hoje, é que você passe um pente fino aí nas músicas, nas tuas playlists, no tipo de música que você tem ouvido, no tipo de música que você tem cantado, saca? E passe a perceber que tipo de informação, que tipo de energia que essa música traz, ou que essas músicas trazem para você, entendeu? E aí, assim, a gente tem música em português, que você entende tudo que está sendo dito ali. Para quem entende inglês também, né, convido também que você preste atenção nas letras, né, que essas músicas têm gravado no teu inconsciente aí, sacou? E aí, assim, queria até compartilhar com vocês uma parada que aconteceu comigo, na questão, assim, tipo, de música. Eu tento sempre prestar muita atenção nisso, sabe? Só que às vezes a gente não se dá conta mesmo e tal. A gente já tá achando que tá com a nossa mente de uma forma e muitas vezes ela tá de outra. Então, tipo assim, eu comecei a escutar um artista que eu não tinha muita conexão assim e tal. Escutei uma música e aí depois fui escutar uma segunda, uma terceira música. E as letras, né, tipo uma letra meio que de rap assim, mas não aqueles raps que falam sobre criminalidade, sobre violência, mas que fala sobre superação e fala sobre a história de que o cara conseguiu superar as adversidades dele, né, e venceu na vida, etc e tal. Tem realmente letras muito fortes, só que, cara, a egrégora que tá em volta desse mano ali, com certeza é uma egrégora que tem um direcionamento muito forte sobre essas questões, né? Tipo de injustiça social, de revanchismo, de vingança contra as pessoas, contra o próprio sistema, enfim. Você percebe isso, saca? Que essa egrégora existe ali. Só que, porra, eu achei que tudo bem e tal, e eram letras que me davam um certo estímulo, um certo incentivo, e achei muito foda. Passei um tempo ouvindo, cara, durante alguns dias, vários dias na verdade. E aí, cara, o que acontece? O meu sistema começou a ficar impregnado dessa energia, saca? Essa energia tipo de revanchismo, essa energia meio que sabe, de lutar contra certas injustiças, o que a gente pensa que são injustiças e tal. E, meu irmão, pra piorar a situação, eu comecei a sonhar com esse mano, tá ligado? Então, assim, pra vocês entenderem, e assim, preciso falar também sobre a questão das mensagens subliminares ou de frequências subliminares que também estão em várias músicas, entendeu? Então, a gente precisa estar muito atento. Então, o que eu fiz? Imediatamente, quando sonhei um dia, comecei a perceber essa frequência e tal, o que eu fiz? Meu irmão, deletei as músicas e passei a não ouvir mais nada desse artista. E passou uns dias, obviamente, parei de sonhar, parei de pensar, parei de lembrar, porque as músicas ficavam na minha mente o tempo inteiro. Então, velho, assim, não tem como você, sabe, falar
que essas coisas não acontecem. Então, por quê? A maior parte das vezes a gente não está prestando atenção, isso sim, mas que acontece, sabe? Então, por isso, que é sempre o meu convite para vocês, para que a gente esteja atento, sabe, a todas essas situações, atento a tudo que a gente está se conectando, porque isso vai moldando o nosso sistema interno, beleza? Então, estou aqui chegando na academia, fica essa reflexão aí para vocês e a gente vai ficar com mais uma parte aqui, na verdade, que eu estava quase esquecendo de falar. Passa o pente fino nessas tuas playlists aí, vê que tipo de música com que você está se conectando e, cara, nessa semana eu quero convidar você para escutar músicas diferentes, músicas que tragam ancoramento espiritual, que tragam elevação espiritual, que possam te ajudar a elevar a sua frequência do seu sistema, beleza? Vou deixar uma playlist que é a minha favorita aqui, que é escolhida a dedo, várias músicas com essa elevação espiritual, xamânicas, com conexão, com elevação, e você, né, fica aí convidado a escutar, beleza? E a mudar, a procurar também outras músicas que falem coisas legais, que falem coisas boas, que elevem sua frequência vibracional, e você percebe como isso vai afetar o teu humor de todas as formas, sacou? Tipo, emocionalmente falando, mentalmente falando, e até nos seus estados de ânimo mesmo, tá? Valeu então, forte abraço para vocês, a gente se vê aí em breve, valeu!